Fico pensando também nos pais, como é que eles conseguem identificar que o filho está com ansiedade, mas como é que a gente lida com isso? Tem crianças passando por isso aí no seu convívio, na sua casa, na sua família? Topa conversar um pouquinho sobre o assunto, Mário Mota? Vamos lá? É dia do Quero Saber, com os filhos e com a psicóloga infantil e educadora parental Luana Ferraz. Tudo bem, Luana? Prazer em recebê-la aqui no estúdio de alguma forma. Tudo bem, Mário? Boa tarde, Laine. Mário, que alegria ver você aí novamente ao lado da Laine. Muito obrigado, querida. Vamos lá. Então vamos conversar com mamães, papais, vovôs, vovós que devem estar se perguntando o que eu faço, como é que eu desconfio quando meu filho, até seja pequeno ou adolescente, está passando por um processo de ansiedade mais severo, porque a ansiedade é normal, o problema é quando passa do ponto, né, Lu? Isso mesmo, Laine. A gente não pode esquecer que a ansiedade, ela é uma característica da infância, né? Agora, o problema é quando a ansiedade, ela está muito grande, né? Ela está causando um sofrimento para a criança. Então, como que as famílias podem perceber se o seu filho em casa está passando, né, por um problema de ansiedade? A criança, ela muda o comportamento, não só o comportamento. Então, por exemplo, aquela criança que era muito quietinha, ela começa a ficar mais agitada, ou a criança que já tinha um comportamento mais agitado, ela começa a demonstrar uma certa apatia, então ela fica mais na dela, quer ficar mais isolada. O padrão de alimentação também, ele costuma mudar bastante quando a criança está ansiosa. E aí eu faço um alerta às famílias, porque a gente costuma acreditar que só quando a criança ela começa, o apetite aumenta, que ela está com ansiedade. E não é bem assim. Quando a criança ela começa a comer um pouco menos, ou é aquela criança que perde o apetite com frequência, esse também pode ser um sinal de ansiedade, Elaine. Bom, você já nos ajudou a diagnosticar. Agora, como ajudar criança que sofre de ansiedade? Então, Mário, é muito importante o comportamento da família, né? Às vezes os pais são super ansiosos, principalmente agora durante a pandemia. Então a criança ela acaba tendo uma referência nos pais e ela passa sim a incorporar alguns comportamentos da família. Então o primeiro passo é a mãe e o pai ter uma compreensão de como ele está lidando com a criança no dia a dia. O segundo passo é a gente não menosprezar o que os nossos filhos sentem. Às vezes as crianças elas chegam no consultório e elas falam, né? A minha mãe fala que eu não preciso ficar assim, só que eu não consigo. Então a gente não menosprezar, isso já gera uma sensação de acolhimento para a criança, e só da gente acolher o nosso filho, a gente já consegue diminuir um pouco dessa ansiedade. Mário, existem sim algumas técnicas de relaxamento que os pais podem estar fazendo com as crianças. Só que o grande problema é quando a família ela começa a acreditar que é só uma fase. E aí, por exemplo, hoje 70% das crianças que eu atendo no consultório, elas estão com um transtorno de ansiedade, porque a família começou a achar que é só uma fase, que por causa da pandemia, né, todos nós estamos tendo uma certa ansiedade. Só que para nós adultos já é muito difícil, para as crianças que ainda não têm uma maturidade cognitiva, uma maturidade emocional, é muito pior. Então, quando a gente começa a perceber que está causando um sofrimento para a criança, que a criança está com dificuldade na alimentação, que a criança está com dificuldade, principalmente à noite, para dormir, é hora sim da gente procurar uma ajuda especializada. Perfeito, então, Lu. Eu digo sempre, né? A gente conversaria um dia inteiro sobre esse tema, mas serve apenas, ou pelo menos, para alertar os pais que estão em casa, que não é uma bobagenzinha, que logo vai passar, na maioria passa, mas às vezes é mais sério e tem que prestar atenção, porque senão pode trazer sequela para a criança, né? Com certeza, Laine. Eu sempre digo que quando as crianças elas chegam no consultório, o problema ele já está grande demais, justamente porque a gente acredita que é só uma fase, que vai passar, que isso é coisa de criança, e a gente acaba muitas vezes aí tirando um pouquinho do colorido dessa fase da vida que é tão importante para os nossos filhos. Tá bom, papai e mamãe, segure a sua ansiedade para não aumentar a dos pequeninos. Muito grato por sua participação nesta segunda-feira, Luana. Até a semana que vem. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, Luana. Até semana que vem.